Olá pessoal, bem-vindos ao canal Fênix Trânsito de Informações. Eu sou o professor Walter Júnior. Neste vídeo vamos falar sobre legislação de trânsito, o artigo 244 do CTB, Código de Trânsito Brasileiro, que fala a respeito do uso do capacete de segurança para motociclistas. E vamos aproveitar a oportunidade para responder ao internauta Luiz Cláudio Vieira da Silva, que nos mandou um e-mail perguntando se a Câmara de Vereadores da cidade tinha poder de mudar o CTB, mudar o Código de Trânsito Brasileiro. Ele fala que na cidade dele, por conta da onda de assaltos envolvendo motociclistas, a Câmara de Vereadores quer fazer uma lei proibindo o uso do capacete dentro da cidade. E ele pergunta se isso é legal. A resposta é não, não é legal, isso é ilegal. Só quem pode legislar sobre trânsito e transportes é a União. Só o governo federal tem essa prerrogativa. Nem os estados, nem os municípios. A Câmara de Vereadores pode fazer leis, desde que essa lei não bata com uma lei federal. No ordenamento jurídico do nosso país, a carta máxima é a Constituição Federal. Vamos dar um exemplo bem simples. Quando o governo Bolsonaro mandou a PEC, Proposta de Emenda à Constituição, sobre a reforma da Previdência, a primeira comissão que essa PEC passa chama-se CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. E é nessa comissão que vai ser analisado se essa lei, se essa proposta é constitucional. Era o que deveria ser feito na Câmara de Vereadores dessa cidade. Primeiro saber se essa lei é constitucional, porque senão perde-se muito tempo discutindo um projeto que depois vê-se que não pode ser aprovado. Vejam bem, depois de passar pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, só para dizer que esse texto é constitucional ou não, essa PEC que o governo lançou vai para a comissão especial, é onde vai ser analisado o mérito da questão. Então os vereadores da cidade, que tem um valor muito importante, eles podem fazer leis, mas não podem legislar sobre trânsito e transportes. Os vereadores, a Câmara de Vereadores da cidade pode fazer leis sobre regulamentação do solo, sobre estacionamento. O que ele não pode é mudar o que já existe. O Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, que foi criado em 1997, não pode ser mudado por uma lei nem dos estados, nem dos municípios. Se está havendo muitos assaltos envolvendo motociclistas, é uma questão de segurança pública, não é uma questão de trânsito. Nem os estados, nem os municípios podem legislar sobre trânsito. Como no governo federal, que existem os poderes legislativo, executivo e judiciário, nos municípios também existem o poder executivo, onde o chefe é o prefeito, depois vem o secretariado dele, o poder legislativo, que é a Câmara de Vereadores, serve para fazer as leis e, além disso, fiscalizar o executivo, e também tem o poder judiciário. O que a Constituição não permite é que uma lei federal seja modificada por uma lei municipal. O ordenamento jurídico do país, que é de cima para baixo, não permite isso. E o artigo 244 do CTB, ele é bem claro. Conduzir motocicleta ou ciclomotor. O inciso 1º diz, sem usar o capacete, de acordo com as especificações do CONTRAN, vestuário, etc. É uma infração de natureza gravíssima e leva à suspensão imediata do direito de dirigir. E se por acaso uma lei dessa entrasse em vigor, coisa que não vai entrar, como é que o cidadão que entrou numa cidade com capacete na cabeça seria multado? O que é que se colocaria na multa no auto de infração do cidadão?
O cidadão infringiu que artigo? Porque o artigo 244 é claro quando diz conduzir motocicleta ou ciclomotor sem usar o capacete. Então seria mudado conduzir motocicleta usando o capacete. Todo o país seguiria o artigo 244 do CTB, menos essa cidade, então seria um negócio estranho. Como falamos, a Câmara de Vereadores tem uma importância muito grande para o município. Ela tem a função de fazer as leis para que desenvolvam o município. E ela tem a obrigação de fiscalizar o poder executivo. Então o poder executivo, que executa, tem a obrigação legal de prestar contas. E a função da Câmara de Vereadores, além de legislar para o município, é fiscalizar, acompanhar como está sendo gasto o dinheiro do contribuinte, mas não pode fazer esse tipo de lei. É ilegal, é inconstitucional. Outra coisa importante que a gente vê é que se perde muito tempo, se perde muito dinheiro quando se faz esse tipo de projeto. Até chegar uma pessoa que diz, olha, é melhor olhar se esse texto é constitucional. Porque termina o município gastando tempo, dinheiro com esse pessoal para se reunir, para bolar essa lei e no final não vai dar em nada. Essa cidade não é a única que a gente já ouviu falar que quer mudar. Deve ter, pelo menos na Câmara dos Vereadores, pessoas que entendam, que sejam ligadas ao direito, principalmente o direito constitucional. O que é que pode ser feito? O que é da competência dos vereadores e o que não é? O que é que eu posso mudar e o que eu não posso? Principalmente quando quer se mexer em leis federais. A Constituição Federal para mudar não é simples. É tanto que muita gente fala, por que jovem de 16 anos não pode dirigir? Porque eu tenho que mudar a Constituição Federal. Em nenhum canto diz que o condutor tem que ter 18 anos. Ele diz que o cidadão tem que ser imputável. Ele não pode ser inimputável, ele tem que ser imputável, ele tem que responder pelos seus atos. E no Brasil, o cidadão só responde pelos seus atos depois dos 18 anos. Então, para que um jovem de 16 anos pudesse tirar uma CNH, teria que mexer na idade da pessoa, teria que mexer na idade que a pessoa se tornaria imputável. No Brasil é com 18 anos. E para mexer nisso tem que mexer na Constituição Federal. Depois vem o Código Penal, depois vem o Código de Processo Civil e assim por diante. Então não é fácil. Não é conselho, não é nenhum alerta para vereadores. Mas eu acho, isso é uma opinião própria, esse pessoal deveria se reunir para fazer reuniões ou leis que elevassem o município, que fosse para o progresso do município, não se reunir, tentar aprovar essas leis esdrúxulas que não vão ser aprovadas, porque qualquer estudante de direito do primeiro ano sabe que pelo ordenamento jurídico, a nossa carta máxima é a Constituição Federal e ela não pode ser ferida. Para ter uma ideia, existem cláusulas na Constituição Federal que mesmo através de PEC, proposta de emenda constitucional, não podem ser mexidas. As chamadas cláusulas pétreas tratam dos direitos dos cidadãos. Então é preciso que esse pessoal estude um pouco sobre as leis para que não tente fazer esse tipo de lei esdrúxula. Então eu acho que deu para responder ao internauta Luiz Cláudio Vieira da Silva quando perguntou se os vereadores da cidade dele poderiam mudar o CTB. Nem os vereadores da cidade dele e nem os vereadores de cidade nenhuma do país. Nenhum estado, nenhum município tem esse direito. É uma prerrogativa da União. Legislar sobre trânsito e transporte é prerrogativa da União. Nem os estados, nem os municípios podem mexer nisso. Então, um abraço para o amigo Luiz Cláudio.
dizendo que a cidade dele não é a única. Já houve casos de cidade que quis realmente colocar em vigor esse tipo de lei. Não dá certo. Se está havendo muito assalto na cidade, é uma questão de segurança pública, não é questão de trânsito. O município pode fazer, a Guarda Civil Metropolitana pode criar uma autarquia. O que ele não pode é mudar a lei. Não pode mudar nenhuma placa, ele não pode alterar nenhum item, nenhum artigo, nenhum inciso do Código de Trânsito Brasileiro, porque a lei não permite, ok? Então o artigo 244, ele é bem claro quando diz, quando conduzir motocicleta ciclomotor sem o capacete ou viseira ou óculos de proteção, como diz a lei, é uma infração de natureza gravíssima. E mesmo que seja a primeira e única infração desse condutor, a CNH na hora é retida, vai ser suspensa. Ele não precisa ter 20 pontos. Só com essa infração ele já vai ter a carteira dele na hora apreendida. Vai pagar multa de quase R$300, é uma infração de natureza gravíssima, ok? Muito obrigado a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.